Vamos lá, pessoal. Vamos fazer mais um exemplo, mas esse exemplo que eu estou mostrando agora é justamente o que a gente fez no vídeo anterior. Então, vamos fazer algo um pouquinho diferente. A gente vai fazer o seguinte, vai fazer esta função multiplicada por x, por exemplo. Então, vamos botar só aqui, ó, x ao cubo. X ao cubo. Como é que fica esse limite? Bom, para fazer esse limite, a gente vai mostrar que esse limite de fato existe e é igual a zero, né? Então, vamos mostrar que é zero. Esse é o exercício. Mostrar que esse limite é igual a zero. Para isso, a gente vai utilizar a seção 2.2 lá das nossas notas, propriedades de limites, em particular a propriedade 2, que diz assim para a gente, né? Se o limite de uma função f e de uma função g podem ser... Vamos fazer assim, vou enunciar, né? Vou escrever abreviado, né? Se o limite de f de xy, quando xy tende a um certo ponto x0, y0, é igual a zero e uma certa função g de xy é limitada, vamos fazer o seguinte, ó, existe ela perde para algum m, ela está dentro de algum intervalo, para todo xy pertencente ao domínio da g, né? E aqui a gente está supondo que f e g tem o mesmo domínio ali perto do ponto x0, y0, né? Mas vamos fazer assim vamos escrever desse jeito que vai estar bom pra gente por enquanto, tá? Então, se a função f tem, vamos supor que as duas são definidas no R2, vai ficar mais fácil, não é o caso, mas enfim. Vamos supor então que ambas estão definidas, né, num certo conjunto D, melhor, ó. Digamos que o domínio da f d de f é igual a d de g, que é igual a d, só para simplificar as coisas, tá? Então, a gente está falando isso aqui, ó. Se o limite da f tende a zero e a g é limitada, e ser limitada quer dizer que o módulo da g perde para um certo número menor ou igual que um certo número positivo maior ou igual a zero, pode ser também, né? Se ela for nula, para todo elemento, para todo ponto x, y de d, então a gente vai ter isso aqui, ó. O limite para xy tendendo a x0 e y0 da f de xy vezes a g de xy vai ser zero. Então, basicamente é quando você está olhando para um limite assim. Uma tende a zero quando x, y tende a um certo ponto. E a outra é limitada numa vizinhança desse ponto. Então, o limite vai ser zero. Então, a ideia é utilizar essa propriedade para demonstrar esse exemplinho aqui. Bom, vamos fazer isso? Vamos dar de caneta rapidão? Então, a gente vai pegar essa função e vai decompor ela. Ó. Fazer assim, solução. Então, a gente vai pegar x ao cubo, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou escrever ela desse jeito. X que multiplica x ao quadrado vezes x ao quadrado e y ao quadrado. Então, agora quando a gente olha aquele limite, esse resultado que a gente está tentando aplicar, a gente basicamente construiu o que seria a f, e construiu o que seria a g. Bom, é fato que essa tende a zero quando o ponto xy tende a zero, zero, porque o x tende a zero. Basta provar então que essa daqui é limitada. Basta provar que ela é limitada. Será que ela é limitada? Né? Bom, vamos mostrar que sim. E o argumento é relativamente simples. Não. Então, vamos fazer assim. Afirmação x ao quadrado mais y ao quadrado é limitada. Essa função é limitada. Como que a gente prova isso? Simples, né? Concorda que x ao quadrado vai ser sempre maior ou igual a zero, né? Zero quando o x for zero. E por sua vez, esse valor x ao quadrado sempre perde para ele mais qualquer outro número que seja maior ou igual a zero. Tá bom? Então, como isso é verdade, a gente pode passar dividindo por xy, desde que a gente não esteja considerando o ponto 0, 0, o que é óbvio lá até, inclusive, na nossa situação. Então, a gente vai ter que essa desigualdade aqui é verdadeira, é o que a gente está provando, para todo xy
pertencente ao R2 menos a origem. Bom, então a gente acabou de provar que a f, portanto, x ao quadrado dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, olha quem é o m que a gente obteve aqui. O módulo de x ao quadrado é menor ou igual a 1, né? Porque se eu abrir esse módulo, é a mesma coisa que eu falar assim, que x ao quadrado sobre y ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Que é verdade, porque isso aqui sempre é positivo, é maior ou igual a zero. Tá bom? Maior ou igual a zero. Não acho que aqui pode... Aqui a gente só exclui os pontos 0, 0, mas pode incluir ou hora abscissa, nula, ou hora ordenada nula, mas não os dois simultaneamente. Então, esse é o m da definição, tá vendo? Esse é o m da definição de limitada. Então, portanto, a gente provou que a gente tem uma que vai para zero e uma que é limitada. Então, portanto, vamos voltar na caneta preta. Concluir o exercício lá. Portanto, o limite para xy tendendo a 0, 0, de x ao cubo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado, nada mais é do que o limite para xy tendendo a 0, 0, pode ser reescrito dessa forma. E, por sua vez, é uma que vai para zero e uma que é limitada. Então, portanto, lá pela propriedade 2 da seção 2.2, essa continha aqui vai dar zero. Essa propriedade da seção 2.2 é esse resultadozinho aqui que eu acabei de comentar. Né? Então, vamos colocar aqui na igualdade, ó, portanto, segue de estrela, que essa igualdade é zero, tá? A gente pode, inclusive, mostrar outras limitações, tá bom? Aí a gente coloca em outros exemplos, outros exercícios, mas por enquanto esse fica por aqui. Mas não custa deixar de exercício para vocês treinarem também, né? Sai de maneira análoga, por exemplo, você provar isso aqui, ó. Do jeitinho que a gente fez essas contas, a gente pode mostrar utilizando essas mesmas ideias que, por exemplo, x ao quadrado y, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. A gente pode mostrar que o limite de xy para x tendendo a 0, 0 de x vezes y ao quadrado, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a zero. A gente pode mostrar que o limite para xy tendendo a 0, 0 de... Toda vez que eu botar aqui, né, ó, o limitado, vai ficar fácil, né, agora, ó. E vamos até colocar como uma regra geral, vai ficar mais óbvio ainda, não. Então, de maneira geral, toda vez que eu tiver xy tendendo a 0, 0, uma certa g de xy e x ao quadrado mais y ao quadrado, tá horrível essa letra, x ao quadrado mais y ao quadrado, sabendo que este vai para zero, quando xy tende a 0, 0, isso vai sempre ser zero. Por quê? Porque esse cara é limitado. É o que a gente provou lá atrás. Tá bom? Bom, é isso. Eu acho que dá para generalizar agora. Dá para fazer alguns resultados. Depois a gente tenta generalizar um pouquinho mais este. Mas a ideia de mostrar a limitação que alguns de vocês estavam travando é basicamente isso, né? Eu vou aproveitar, na verdade, dá para dar mais uma esticadinha aqui e fazer um exemplo ainda utilizando esse resultado, ó, que é um parecido que tem lá. Vou inventar um aqui da cachola, mas ó, limite para xy tendendo a 0, 0 de x vezes seno de y ao quadrado mais x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos y ao quadrado, por exemplo. Essa conta vai dar zero. Por que ela vai dar zero? Utiliza lá a propriedade de estrela para justificar. Mas a gente pode falar assim, ó. Devido a estrela, tá? Então, vou assim, ó. Devido a estrela, segue de estrela. Estrela é aquela propriedade lá em cima do produto que vai para zero pela limitada. Segue de estrela que, como seno
segue como a função seno é limitada, como a gente sabe de fato, né? A função seno ela tem a seguinte propriedade, maior em menos 1 e 1 para todo x e como a função f de xy igual a x tende a zero, quando xy tende a 0, 0, então segue de estrela aqui. Como a função sendo limitada para toda nana e como f de xy tende a 0, o resultado é verdadeiro. Segue de estrela, que segue aqui como, segue aqui. O resultado é verdadeiro. É verdadeiro. O texto não ficou muito bom, mas dá para tirar a lógica. De maneira geral, a gente está utilizando a seguinte propriedade. A gente tem um limitado que vai para zero. Nessas condições, o limite vai para zero. Tá bom? Até a próxima.